4, versículo 21. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Aí depois nós vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Mas primeiro, Mateus, capítulo 24, versículo 21. Quem encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Eu vou ler mais uma vez. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Amém? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vamos ler junto agora, 1, 2, 3. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Sente, por favor. Se você está aqui, diga amém. Irmãos, eu quero a sua atenção. Os avisos nós vamos dar só no final, mas eu quero a sua atenção para algo que Deus ele tem colocado no meu coração, nos trazendo à memória aquilo que nós não podemos esquecer, e também que nós não devemos deixar isso adormecer em nós, porque muitos cristãos estão adormecendo por causa que seus corações estão endurecendo. É tanto que o Senhor vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Um texto muito conhecido da igreja. Porém, quando o Senhor Jesus fala aqui em Mateus capítulo 24, ele vai iniciar no versículo 15, ele vai falar sobre o sermão profético, a grande tribulação, ou a tribulação. Então o Senhor estava falando ali para os judeus, porque sabemos que o livro de Mateus, o evangelho que escreveu Mateus, é um evangelho para os judeus, mas também para a igreja, não só naquela época, mas também nos dias de hoje, até a vinda do Senhor. Então o Senhor estava falando para aquele povo, aquela multidão que estava ouvindo ali, falando sobre o sermão, e o Senhor falando em questão do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Porém, muitos estudiosos estão levantando questões em questão de se a igreja vai passar ou não a grande tribulação. Mas a Bíblia em si vai nos mostrar, através do versículo de número 21, que o Senhor ele vai dizer em questão do que vai acontecer. Uma aflição tão grande, irmãos, que nunca aconteceu durante todo o tempo. Nem o dilúvio vai se comparar com isso que vai acontecer, desta aflição que vai vir sobre todo o mundo. Aí o Senhor vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai dizer para a igreja, porque ela guardou a palavra e perseverou na palavra, o Senhor disse que vai livrar ela desta hora, deste dia, desta grande tribulação.
Então, pela palavra de Deus, nós cremos que o Senhor ele não vai deixar a sua igreja passar pela grande tribulação, porque seria injusto da parte do Senhor. E o Senhor ele não é injusto, ele é justo. Então, o que é que eu quero trazer nesta noite? Eu quero que você saia daqui entendendo que vale a pena você perseverar em Cristo, perseverar na palavra. Vale a pena renunciarmos aquilo que precisamos renunciar e fazer a vontade de Deus, porque quando nós fazemos isto, a Bíblia em si vai dizer que o Senhor vai nos livrar desta tentação. Então eu quero passar algo de Deus para você nesta noite e dizer para você: mantenha-se fiel a Deus, independente da circunstância, independente do que possa acontecer na sua vida. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Lute para permanecer fiel. Mas, irmão, não sou. Você tem tudo para ser fiel, porque o Senhor está nos dando oportunidade para ser fiel, porque só vai ser arrebatado os fiéis na terra, os fiéis ao Senhor nesta terra. Então o Senhor vai nos mostrar, através da sua palavra, os acontecimentos que vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Muitos de nós dizem assim: mas eu não preciso saber, porque eu não vou estar aqui. Mas nós precisamos saber por qual motivo. Este motivo a qual que nós não podemos esquecer do que vai acontecer, e nós não precisamos passar por este acontecimento. Então precisamos ser fiel e manter-nos fiéis até o fim da nossa caminhada nesta terra. Ou alcançamos o arrebatamento, ou nós somos alcançados pela morte em Cristo, porque aqueles que morrem em Cristo não perecerão na segunda morte, mas sim serão arrebatados primeiro, e depois quem está vivo em Cristo será transformado num corpo glorificado. Então nós precisamos entender que Deus livrará os fiéis de passarem a tribulação que há de vir sobre o mundo. Nós poderíamos aqui passar horas e horas estudando dentro desta temática, mas eu quero trazer algo para você entender, porque nós precisamos entender algo em questão do que Deus ele vai fazer em prol dos fiéis. Não é em prol daquele que acha que é fiel, ou aquele que arruma desculpa para não ser fiel. Tem alguns de nós, infelizmente crentes, que nós arrumamos desculpas e muitas vezes colocamos culpa até no sistema. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que homens que mesmo em meio a um sistema mundano, dá o microfone, esse aqui está falando isso. Glória a Deus. Está escutando bem aí? Então, como eu estava falando, em questão do sistema, que muitas vezes nós usamos o sistema para se esconder atrás dele para não ser fiel. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um grande exemplo. Não o exemplo maior que é Cristo, mas nós vemos o exemplo de jovens como Daniel e seus 3 amigos, que foram para outro povo, outra nação, que era um povo pagão, que tinha um rei pagão, que tinha outro sistema, outra cultura, mas eles não se contaminaram e não viveram conforme a cultura daquela nação. Então nós temos tudo para sermos fiéis ao Senhor, independente de qual seja a forma do sistema, porque Deus ele vai livrar só os fiéis. Aquele que anda cocheando em 2 pensamentos, há um risco muito grande desta pessoa ela não ser livre
ou não passar por esta tribulação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus ele falando, o Senhor Jesus, e dizendo para aquela multidão em questão do que haveria de acontecer, haveria de vir, e isto vai acontecer, isto vai vir. Só que tem um porém: o crente fiel que guarda a palavra de Cristo e não negar e suportar a oposição do mundo, resistindo à conformação da tendência maligna e perseverar na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho, Deus livrará esse crente da hora da tribulação. Isso é uma das promessas que Jesus ele fez. Eu acho interessante, Deus ele me deu até outra mensagem em questão de duas promessas que Deus nos fez. E uma dessas promessas que Deus nos fez é que vai livrar o fiel da grande tribulação. Nós muitas vezes esperamos tantas promessas de Deus, né? Mas muita gente esquece de uma das maiores, que é a nossa salvação. Porém, para nós nos livrarmos do que vai acontecer após o arrebatamento, precisamos entender que precisamos ser fiéis ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento. E quando nós passamos realmente a ser fiel ao Senhor, nós contrariamos muitas pessoas, irmã Rita. Nós não agradamos muitas pessoas, porque quando nós vivemos na fidelidade, e muitas pessoas não vivem, elas são contrariadas por aquilo que nós vivemos na fidelidade de Deus. E uma das desculpas destas pessoas que não vivem na fidelidade de Deus, diz assim: não precisa disso tudo não, isso é de exagero, isso aí é muita santidade, é muita espiritualidade. Também sabemos que muitas pessoas, por não terem entendimento da maturidade espiritual, ele não consegue ter um equilíbrio espiritual e terreno. Mas a nossa vida é movida primeiramente pela nossa vida espiritual. Então nós temos que entender que temos que ter esta fidelidade diante de Deus. E nós estamos vivendo em meio a um sistema infiel, um sistema corrupto, que qualquer coisa que nós fazemos podemos nos corromper e nos manchar nossas vestes. Irmão, só vai para o céu os fiéis. Só vai para o céu os fiéis. Só vai ser livre desta grande tribulação os fiéis. E não é fiel meio termo. Eu acho interessante que muitos de nós não entendemos o que a Bíblia diz, a interpretação dela. Irmão, muitas pessoas hoje estão se deixando ser enganadas por muitos falsos ensinos. Eu acho interessante que nós somos conhecedores de muitas coisas que as pessoas falam. Por exemplo, eu vou ter que entrar nesse mérito para você entender que a fidelidade não é algumas coisas. A fidelidade é naquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser fiel. Independente qual seja a forma, ou a quantidade, ou a minoria, mas nós temos que ser fiel. É nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Nós temos que ser fiel nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Isto é fidelidade. A fidelidade não é aquilo que eu digo que sou fiel, mas aquilo que eu vivo através do que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser fiel. Não é aquilo que eu acho que devo ser fiel. Eu estava até falando para minha esposa hoje lá em casa à tarde, que nós, mesmo tendo a convicção da salvação, nós temos que ter uma vigilância muito grande. Sabe por quê? Porque o Senhor vai vir no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer rapidamente.
no abrir e fechar de olhos. E nós não podemos adormecer nisto. Não podemos deixar que isso seja algo natural, algo comum, algo supérfluo. Não, a nossa salvação, ela é real. A nossa fidelidade, ela tem que se manter intacta diante do Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram que algumas pessoas ainda até falam, mas graças a Deus nunca mais ouvi isso, que muitas pessoas diziam assim: nós temos que se preparar para o arrebatamento, para ser salvo. Não, nós temos que estar preparados, diz a palavra. E eu vou lhe mostrar dentro da palavra ao decorrer desta mensagem. Nós temos que estar preparados para o arrebatamento. Não se preparar, mas já estar preparado para o arrebatamento. Aí eu lhe pergunto: o infiel vai ser salvo? Não vai. Aí entra vários fatores que eu não vou me render nem me deter nisto, mas eu quero continuar aqui lendo. Essa hora inclui provação. O Senhor vai nos livrar deste momento de provação, da ira e tribulação que virá sobre o mundo nos últimos anos desta era, antes do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Essa promessa é válida para todos os que permanecem firmes na palavra de Deus. E em qualquer tempo, a Bíblia mostra que esse tempo de tribulação envolve a ira de Deus sobre os ímpios e infiéis. Os crentes devem permanecer vigilantes, atentos à palavra e firmes em sua fé para não caírem nessa provação. Acho interessante que tem muito crente que gosta do nome. Tem crente que qualquer coisa que passa ele diz: estou numa provação. Irmão, estou numa prova. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que isso é só um ensinamento para nós. Mas para aqueles que vão ficar após o arrebatamento, vai ser coisa séria. Vai ser uma provação que nunca houve no mundo até agora. E a Bíblia vai dizer que não haverá. Não é essa provaçãozinha que a gente passa desempregado ou enfermo, ou alguma necessidade, ou por algo que não está dando certo, ou por algo que eu não consegui adquirir, eu não consegui conquistar, ou por uma perseguição. É muito maior do que isso. E nós não podemos adormecer nesta causa. Eu quero que você entenda nesta noite o que Deus, Ele está nos despertando, para nós não irmos pelo caminho dos dormentes, para nós não irmos pelo caminho dos infiéis. Irmão, gostando de você ou não, seja fiel. Mesmo que seja seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas mantenha-se fiel. Pode ser quem for, mas mantenha-se fiel, porque quem vai te salvar é o Senhor. Quem vai te livrar da grande tribulação é o Senhor. Não é minha esposa, não é meus filhos, não é meus pais, não é meus líderes, não, é o Senhor. Sabe o que é que acontece hoje? Eu vou lhe dizer, há um risco muito grande de muitos crentes ficar, porque vão procurar o culpado, vai ficar junto com o culpado. Eu não sou mais assim, eu já fui assim. Eu estou frio, estou desanimado. Não estou mais como eu era por causa disso, por causa daquilo. Não. Não dá. O Senhor Jesus, quando vir, Ele não vai estar perguntando
para nenhum de nós. Quando Ele vir, Ele já vai vir para arrebatar a igreja. Ele já vai vir para arrancar a igreja da terra. Mas a igreja fiel, que não procura argumento para querer dizer que é fiel. Olha para o teu irmão. Olhou para o teu irmão? Na testa dele não está escrito fiel, e nem infiel. Mas Deus sabe quem é fiel e quem é infiel. Deus sabe. E Deus só vai livrar os fiéis. Só os fiéis. Então vale a pena nós nos mantermos fiéis. Está difícil? É difícil mesmo. É difícil mesmo. A porta é estreita, o caminho é apertado. É desse jeito que nós vamos para o céu. Sabe por quê? Não tem que ser difícil. Porque lá no céu só vai ter gozo. Jesus estava lá no céu. Jesus teve que vir para o difícil, para ele entender a raça humana. E Jesus passou o difícil para hoje estar no trono de Deus, como o Deus que Ele é, mas também sentir o que nós sentimos. Olha só, irmãos, primeiro, esse período de provação também inclui a ira de Satanás contra os fiéis. Mas o Senhor não falou que o Senhor vai preservar os fiéis para não passar pela grande tribulação? Aí é onde entra a minha interpretação. Quando acontecer o arrebatamento, vai ficar muito crente infiel, vai ficar muito crente que está dentro da igreja, vai ficar muito crente que faz a obra de Deus, vai ficar muito crente que dirige congregação, vai ficar um monte de crente pastor, vai ficar um monte de crente obreiro, vai ficar um monte de crente assistente, vai ficar um monte de crente que prega, vai ficar um monte de crente que canta. Mas sabe por quê? Porque não é fiel. Mas quando acontecer o arrebatamento, aí ele vai acreditar que realmente o que Deus falou é verdade. Aí vai se voltar para Jesus após o arrebatamento. Só que aí vai ter que provar a ira de Satanás, vai ter que provar a ira de Deus, vai ter que provar muitas coisas, porque são 7 anos, irmãos, de tribulação e grande tribulação. Então essas pessoas que vão ficar no arrebatamento, vão cair a ficha, vão dizer: meu Deus, porque eu não fui fiel, porque eu não obedeci a palavra, porque eu não fiz de coração, porque eu não fui sincero diante de Deus, porque eu não abandonei esse pecadinho, porque eu não abandonei meu orgulho, minha autossuficiência, minha arrogância, minha soberba. Por que eu não abandonei isso? Agora eu fiquei, agora eu tenho que viver isso. Vai. Infelizmente vai ter que viver. A Bíblia diz que, irmão, vai ser tão assim, horrendo, que o Senhor vai ter que repreender a morte durante 5 meses. Eu não quero acreditar que você queira ficar para poder acreditar que é verdade, porque Deus não vai me dar um ensinamento desse, irmão, se não for alguém que esteja precisando como nós. Cada um de nós que estamos aqui
do altar até a porta, estamos precisando desta palavra. Porque muitos estão adormecendo, Ezequiel. Muitos não estão mais acreditando. Muitos estão achando que a vida deles é só a graça. É pela graça. A graça, ela não vai livrar o infiel. A graça só vai livrar o fiel. Só o fiel. Então nesse período, isto é, contra os que aceitarem a Cristo durante esse período terrível que é a grande tribulação, para eles haverá fome. Quem foi que almoçou hoje, diga amém. Amém. Quem tomou café, diga amém. Amém. Quem jantou, diga amém. Agora para o teu irmão e irmão, não fique não, porque se tu ficar, tu vai saber o que é fome. Nesse período vai ter fome. Nesse período vai ter sede. E eu posso pegar essa sede tanto física quanto espiritual. Pessoas crentes que se voltaram após o arrebatamento, se converteram novamente, se reconciliaram novamente, agora sabem que tem que passar os 7 anos, vão procurar uma igreja aberta e não vão achar. Vão procurar um pastor, irmãos, e não vão encontrar dentro de uma congregação, porque vai estar fechada. Vai procurar a Bíblia e não vai encontrar a Bíblia, porque Satanás, o anticristo, vai queimar tudo que é Bíblia, e tudo que é Deus ele vai ser contrário. Nós estamos tendo oportunidade. Aleluia, Deus, glória a Jesus. É muito sério, irmãos. Eu fiquei meditando o dia inteiro nesta mensagem. Eu conversando com meus filhos, com minha nora, com minha esposa, mas eu ali meditando, olhando para essa que eu narrei a mensagem. Meu Deus, não deixa nós adormecer não. Nos desperta todo dia. Nos chacoalha mesmo. Porque é um risco muito grande, irmãos, de nós ficarmos no arrebatamento. E nós não podemos isso deixar entrar dentro de nós e permanecer. Achar que está tudo bem. Mateus capítulo 24, olha aí, versículo 15. O que o Senhor Jesus vai falar para os judeus, para aquele povo naquele momento e para nós hoje. Mateus 24, versículo 15 a seguir. Ele vai dizer: quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que foi os 1260 dias, que é 3 anos e meio, tribulação, e mais 1260 dias, que é os outros 3 anos e meio de grande tribulação, que somando os dois vai dar 7 anos. Daniel está lá em Daniel, a profecia que Deus usou o servo dele, o profeta dele, para dizer do que há de acontecer ainda nos últimos dias. Então, o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Versículo 16: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Irmãos, o tempo é muito curto, mas eu fui pesquisar, mas Senhor, por que o Senhor falou aqui em questão do inverno e em questão do sábado? E eu fui pesquisar como é que era a época dos judeus lá no inverno lá. O inverno lá em Israel começava de dezembro e ia até março. No inverno
eles plantavam porque era o período de chuva. Só que no inverno também, eles se acolhiam dentro das suas casas com agasalhos, porque era frio. Aí o sábado era do Senhor, eles não podiam fazer nada. O que é que eles faziam? Na sexta-feira, eles durante o dia fazia tudo, arrumava, fazia comida, deixava tudo pronto, para que no sábado ele não viesse fazer nada. Aí o Senhor está explicando aqui, cuidado, para que quando acontecer, vocês não estejam despercebidos, guardando, porque também no sábado, tanto no inverno, tinha as festas, tinha as festividades. Então o Senhor disse: ó, cuidado para vocês não serem pegos, desprevenidos, despercebidos, porque eles tinham uma preocupação nisso, no inverno e no sábado. É igual para mim e para você hoje. Cuidado para nós não sermos pegos, despercebidos. Nós temos que estar atentos para a volta do Senhor. Está pensando que é fácil ser fiel? Mas sendo fiel, o Senhor vai nos livrar daquele dia. Vale a pena ser fiel. Não se contamine, não se manche, não aceite nada errado na sua vida. No momento que eu e você descobrimos que é errado, nós vamos consertar, porque nós pecamos todos os dias, inconscientemente e conscientemente. O porém que vai acontecendo, que vai adormecendo, quando pensa que não, nem pede mais perdão a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que agradecia ao Senhor quando ia almoçar, quando ia tomar café, quando ia jantar, nem agradece mais hoje. Se nós nos cuidarmos, nós mesmos, como igreja do Senhor, daqui a um tempo, nós não estamos mais nem dando paz do Senhor um para o outro, porque já tudo vai ficando normal, comum. As raízes não podem ser mudadas nem arrancadas. As raízes têm que permanecer em nós. Glória a Deus. E as nossas raízes é o fundamento que é a palavra de Deus. Não deixe ninguém mudar a palavra de Deus em você. Seja fiel até o fim da sua vida. Aí o Senhor continua dizendo no versículo 19, 20, aí no 21 ele vai dizer: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O Senhor estava mostrando para eles, como está mostrando para nós. Nós precisamos continuar sendo prudentes com a nossa vida espiritual com o Senhor. Se nós deixarmos, é um perigo muito grande nós ficarmos no arrebatamento. Irmão, só quem conhece nós é o Senhor. E com o Senhor não tem argumento. Com o Senhor é só verdade, é só fidelidade. Segundo, nesse período experimentarão de modo indireto as catástrofes naturais da guerra, da fome e da morte. Serão perseguidos, torturados, e muitos sofrerão martírio, sofrerão as assolações de Satanás e das forças demoníacas, perseguições da parte do anticristo, perderão suas casas e terão de fugir atemorizados. Olha só, irmão, quem vai ficar. Se eu perguntar aqui, nenhum de nós quer passar por isso, né? O conselho que eu lhe dou nesta noite:
Se a palavra de Deus diz para você fazer, seja fiel a ela. O que ela diz para você não fazer, não faça, seja fiel a ela. Não pelo que muitos dizem, mas porque ela está escrita. Seja fiel a ela. Seja fiel a ela de Gênesis a Apocalipse. Porque tem muitos cristãos hoje que não quer ser mais fiel lá no Antigo Testamento, só quer ser fiel no Novo Testamento. E nós precisamos estar atentos para tudo que está acontecendo. Irmãos, vai ser muito triste um negócio desse. Muito triste. Para quem ficar, irmão, vai ser triste demais. Meu Deus, como nós vivemos bem no dia de hoje. Como nós vivemos bem no dia de hoje. O problema que você e eu estamos passando não tem comparação para aqueles que vão ficar. Se nós ficarmos, irmão, aí a gente vai saber o que é sofrimento. Vai ter pessoas que não vão suportar o sofrimento. Toda vez que eu falo isso, o Senhor me lembra do que o Senhor disse para mim que quer fazer esta igreja, você, uma igreja forte, uma igreja firme, guerreira, que não cede às coisas deste mundo, que é firme para ser fiel ao Senhor. Você sabia que a gente se corrompe se a gente quiser? Ninguém nos obriga a se corromper. A oferenda está posta, a mesa está posta, os manjares estão postos, mas nós temos um livre-arbítrio para isso. Quem está entendendo aí? Terceiro e último, nós falamos em questão daqueles que não são fiéis ao Senhor, mas eu quero fechar esse terceiro ponto dizendo: quanto aos vencedores anteriores àquele tempo, Deus os preservará da tribulação através do arrebatamento. Irmão, nós não vamos escapar por causa do arrebatamento. Irmãos, Deus tem um cuidado tão grande conosco, mas é tão grande que Deus proveu até o escape. Porque nós não somos bons o suficiente para ser arrebatados, irmãos. Mas quando Deus olha para nós, Ele olha diferente. Independente se nós somos crentes ou não. Quando Ele olha para nós, raça humana, Ele olha para o sacrifício de Cristo. Ele olha para aquilo que o Filho dele fez. E sobre Cristo estão as promessas para nós. E o Senhor nos fez esta promessa de nos livrar da hora da tentação. Mas para isso nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E quando eu falo fiel, é fiel em tudo, irmão. É fiel em tudo. Você sabia que quando nós somos fiéis ao nosso cônjuge, nós estamos sendo fiel ao Senhor? Não é só o nosso cônjuge, mas ao Senhor, porque nós estamos ligados no Senhor. Nós somos o corpo, estamos ligados na cabeça, que é Cristo. Então a nossa fidelidade não está somente em algumas coisas, mas naquilo que Deus Ele tem deixado escrito na sua palavra.
Então, através do arrebatamento, o Senhor vai poupar a sua igreja, os fiéis. Os fiéis. Quando os fiéis encontrarão o Senhor nos ares, antes de Deus derramar a sua ira, esse livramento é uma recompensa. Aqueles que perseverarem em guardar a palavra de Deus, mantendo a fé verdadeira. Eu estava falando com o Átila aqui antes, e muitas vezes a gente tem uma linha de interpretação daquilo que a gente pegou de pessoas, mas quando nós olhamos Cristo falando através da sua palavra, principalmente nos evangelhos, nós vamos ver Cristo falando que a base de tudo, não o fundamento, mas a base, o fundamento é a palavra, mas a base do cristão, a base do crente, para ele buscar o Senhor, é a obediência. Porque o que adianta eu buscar Deus, orar e não obedecer? A minha obediência vai me levar a buscar a Deus. A minha obediência vai me levar a ser fiel a Deus. A minha obediência vai me levar a ter uma comunhão com Deus. A minha obediência vai me levar a viver uma vida com Deus, independente de quem gosta ou não. Se nós formos olhar para a palavra daquilo que vai acontecer, nós não passamos por nada. Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo bem-aventurado, um povo feliz. O problema é que nós não entendemos ainda que estamos na terra e somos passivos de qualquer coisa. Hoje eu estava orando e agradecendo a Deus pela vida da minha filha. Deus deu um grande livramento para ela hoje. Aí você diz assim: ah, não foi o diabo. Não, foi só falta de vigilância. Mas o Senhor fez uma promessa para mim, e isso é descanso do Senhor, que o Senhor vai cuidar dos meus. E eu já tenho dito para o Senhor: Senhor, salva a minha família. Você pode até achar que eu sou doido, eu sou louco, mas se algum dos meus filhos ou minha esposa, o Senhor colher eles, eu vou ficar alegre, vou sentir uma tristeza, um certo vazio, mas eu sei que o Espírito Santo vai me consolar. Mas a minha alegria é de saber que eles estão no céu. A minha alegria é de saber que eles foram salvos. Isso são frases de coisa de quem é doido, né? Mas é a frase de quem entendeu quem é Deus. Eu não quero meus filhos para mim, nem minha esposa. Meus filhos e minha esposa é do Senhor, e é para Ele que eles vão. Agora eu tenho que fazer a minha parte para chegar lá. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que já estar preparados? Mateus capítulo 24, versículo 44. Na versão transformadora, se a sua é corrigida, vai dar outra palavra. Mateus 24, 44. Versão transformadora. Quem encontrou? Amém. O que é que diz na sua aí corrigida? Vamos lá, 1, 2, 3. Apercebidos, né? A versão transformadora diz: preparados. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Estejamos preparados.
O mais importante é nós ser fiel. Eu acho a coisa mais linda para o Senhor é quando Ele nos encontra fiel, mesmo no leito de enfermidade, mesmo passando necessidade financeira, mesmo na prova. Mesmo desempregado. Me lembrei de um fato, já vou encerrar. Quando eu estava com a minha esposa, uma prova, irmão, financeira, escovava os dentes com sabão em barra. Já dá para saber que lavava a cabeça também com sabão em barra, né? O cabelo ficava tudo duro, Ezequiel. Mas tinha que tomar banho e escovar o dente com sabão em barra. No domingo só tinha 1 quilo de farinha. Num domingo. E um irmão um dia chegou lá em casa e disse: foi, me abençoou, me deu R$100. Nós faltando tudo em casa, me deu R$100. Aí eu fui, olhei para minha esposa, ela disse: deve R$100. E foi do que 10 do dízimo. R$10 é do Senhor. Nós precisamos entender onde Deus quer nos colocar. Mas para Ele nos colocar, primeiro Ele precisa nos provar. E para Ele nos provar, nós precisamos ser aprovados por Ele. Você não precisa ser aprovado pelo seu irmão. Você precisa, em primeiro lugar, ser aprovado por Deus. E quando nós somos aprovados, através da aprovação, pela fidelidade a Deus, Ele nos honra. E nos honra mesmo. Porque Deus tem feito coisa na minha vida após isto que eu não consigo nem te descrever, nem entender e nem calcular a grandeza de coisas que Deus faz que me surpreende todo dia. De eu olhar para a minha vida hoje e dizer assim: meu Deus, o Senhor honra mesmo. Só que para viver isso, irmão, precisa ser fiel. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: eu nunca procurei ser fiel para adquirir nada. Eu sempre fui fiel porque a palavra de Deus me ensinou que para mim ser salvo eu tenho que ser fiel. Sabe por que muito crente não sai da situação? Porque quer barganhar com Deus, quer ser fiel no coração dele, tem o interesse de querer alguma coisa. E Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente faz até barganha e diz: Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso. A intenção do coração. Os crentes nossos dias que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo, só conseguirão mediante a fidelidade a Cristo e a sua palavra e a vigilância constante na oração. Aleluia. Irmão, seja fiel. Está difícil, mas seja fiel. O vento está vindo contra você, mas seja fiel. As coisas estão dando errado, mas seja fiel. As coisas não estão saindo do jeito que você quer, mas seja fiel. Fiel a Ele. Muitas vezes a gente é fiel a tanta gente, mas a gente deixa de ser fiel a Deus. Seja fiel a Ele, e Ele vai te livrar do grande dia da tentação. É uma promessa dele. Não aceite nada errado na sua vida. A nossa carne pode até querer, mas não aceite. Não é de Deus, então não aceite. Se não é de Deus, não aceite. Se não é de Deus, não vá pedir conselho de ninguém. Se não é de Deus, não faça. Eu já conversei com pessoas
muitas pessoas. Que pessoas chegam para a minha pessoa e falam algo e a pessoa já sabe que aquilo não é para fazer. Às vezes fica querendo encontrar uma brechinha através do homem. Não dá certo. O seu pastor pode até achar brecha para você, mas para Jesus não tem não. Quem vai lhe salvar não é o pastor não. Quem vai lhe salvar é Jesus. É Jesus que vai lhe salvar. E as pessoas chegavam dizendo: rapaz, mas tu não sabe que já é errado? Para que tu vem pedir conselho, tu não sabe que é errado? Mas o senhor sabe, né? Que não tem negócio de meia volta não. O senhor sabe que a Bíblia está dizendo que é errado, é errado. Você está entendendo? Deus conhece eu e você. Não deixe esse negócio tomar você. Fique em pé, por favor. E eu quero falar algo para o seu bem nesta noite. O Senhor está me autorizando a falar isso. E eu estou perguntando para o Senhor agora por quê. E meu amigo Espírito Santo está dizendo para mim falar para você saber que Deus me conhece. E uma das coisas que o Senhor está mandando dizer para você é que você deixe essa sua arrogância de lado. Que você deixe esse seu orgulho do lado. Que você deixe essa sua autossuficiência do lado. Porque Ele te conhece. Essa sua arrogância não vai levar em canto nenhum na sua vida. Essa sua dureza de coração não vai levar a nada. Essa sua prepotência não vai levar a nada. Mas irmão, é muito duro isso. É não, irmão, isso é o amor de Deus para você. Porque Ele conhece você. Não vai levar você a nada. Vai levar você à destruição. Ah, eu não preciso de ajuda. Largue isso. Eu não preciso de ninguém. Largue isso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Largue isso. Eu sou dono da minha vida. Largue isso. Eu consigo fazer sozinho. Largue isso. Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. O Senhor está mandando eu falar isso porque é para você ver que Ele lhe conhece. E você está aqui dentro achando que Deus não sabe quem é você. Ele sabe que você tem orgulho. Ele sabe que você tem inclinação para o mundo. Ele sabe. E Ele está dizendo para você, pelo meu amor que eu tenho por você, eu estou dizendo para você: saia disto. Saia desta situação enquanto há tempo. Porque eu estou voltando. O Senhor está me dizendo: eu estou voltando. Eu não minto, o Senhor está dizendo. Glória a Deus. A minha palavra é a verdade. Passarão o céu e a terra, Francinei, mas a palavra de Deus não há de passar. Então Deus conhece você. Deixa eu lhe dizer outra coisa que o Senhor está mandando eu dizer para você. Largue essa avareza. Largue isso, porque isso tem travado a sua vida. E Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Isso é para o seu bem. Isso é para o seu bem. Aleluia. Deus não quer perder você. Deus quer que você more com Ele para a eternidade. Glória a Deus. Porque Deus vê o sangue do Filho dele em você, em mim, em nós. Vamos orar? Você consegue colocar sua mão no seu coração? Eu quero orar pelo seu coração nesta noite. E a minha oração são palavras direcionadas ao Senhor. Palavras como frases. E eu começo dizendo para o Senhor: Senhor, aqui está a tua igreja.
Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes do nosso deitar e o nosso levantar. E este teu filho, esta tua filha, ela não tem entendido e nem ele tem entendido. Mas eu te peço a partir de hoje, Espírito Santo, que o Senhor ministre no coração deles, da tua igreja, a partir de hoje, de uma forma que eles venham ser impactados pelo ministrar do Senhor no coração deles. Que daquilo que está obscuro, treva no coração deles, que ele não consegue enxergar, que o Senhor vem com a luz, Espírito Santo, para eles verem o que está vindo do coração deles, para que eles venham se realmente conhecer quem são eles e colocar diante de Ti a vida deles. Eu te peço, Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus. E você diga amém. Sei que só um minutinho eu vou encerrar, mas eu preciso dar esses avisos. Eu preciso dar esses avisos. Isso é importante. Irmãos, um deles